Olá pessoal, tudo bem? Nossa aula de número 6 e hoje nós veremos aí a classificação do sujeito, ou seja, os tipos de sujeito que existem aí nas orações da língua portuguesa. Pois bem, é importante a gente relembrar aí o conceito de sujeito, que a gente já viu aí em aulas anteriores. Sujeito é a palavra ou conjunto de palavras que concorda com o verbo, ou então o sujeito é o termo a respeito do qual se dá uma informação. A informação que a gente dá aí a respeito do sujeito é o predicado. Essa é a nossa definição desse sujeito. Pois bem, pessoal, os tipos de sujeito que existem aí na língua portuguesa são esses aqui, o simples, o composto, o oculto, o indeterminado e o inexistente, ou a oração sem sujeito que a gente chama. Tá? Coloquei um asterisco aqui, porque a gente vai fazer uma aula a respeito só do sujeito inexistente, da oração sem sujeito. Tá? Eu acho importante a gente fazer isso. Pois bem, pessoal, então os tipos de sujeito que existem na língua portuguesa são esses aqui. Vamos aí ver como é que funciona cada um deles. A gente viu aí, na aula sobre sujeito, que o sujeito, né, ele vai ter aí, ele pode ter duas ou mais palavras. Quando ele tem duas ou mais palavras, uma dessas palavras vai ser a mais importante do sujeito, ou seja, vai ser o núcleo do sujeito. Tá? Quando ele tiver duas ou mais palavras e uma só palavra for a mais importante, ou seja, tiver um núcleo só, a gente diz que esse sujeito é um sujeito simples, aquele que é constituído de um núcleo só. Então a definição de sujeito simples é essa aqui, ó, possui apenas um núcleo. Tá? Esse núcleo ele pode ser aí representado por um substantivo, por um pronome, por um numeral ou por uma palavra substantivada, digamos assim. Então eu tenho um exemplo aqui, o Eduardo gosta de ler. Né? Aqui é fácil, eu acho o verbo e pergunto, quem é que gosta de ler? Eduardo. Então Eduardo aqui é o sujeito. A gente vê que só tem uma palavra, só pode ser essa aqui, a palavra que é o núcleo do sujeito. Tem um núcleo só, sujeito simples, está aqui, sujeito simples. Representado por um substantivo, um nome, Eduardo. Ele gosta de ler. Agora eu tenho aqui, né, um sujeito representado por um pronome, como está aqui. Tá? Só uma palavrinha, quem é que gosta de ler? Ele. Então o sujeito está aqui e o sujeito simples, porque só tem um núcleo, só tem uma palavrinha ali. Aqui embaixo eu tenho o cantar do pássaro é bonito. O que é bonito? O cantar do pássaro. Tudo isso é o sujeito. Tá aqui, sujeito. Agora eu já tenho mais de uma palavrinha. Opa! Qual é a palavrinha mais importante? A que eu não posso retirar daqui. Tá? É a palavrinha cantar. Essa aqui vai ser aí o núcleo do sujeito, tá? E aqui eu tenho uma palavra substantivada, né? O sujeito aí sendo representado por uma palavra substantivada, como se fosse um substantivo. Cantar é um verbo, mas eu coloquei o artigo ali na frente, ou cantar, transformei no substantivo, então uma palavra substantivada, tá? E aí eu tenho mais de uma palavra, a mais importante é cantar, tá? Um núcleo só, a gente diz que é um sujeito simples. Tá? Então o sujeito simples é aquele que tem apenas um núcleo. Olha os exemplos que eu tenho aqui, vou dar 3 exemplos, A, B e C. Nós temos aqui a oração, é facílimo este problema. Opa, aí já complicou. Não, não complicou. É que as orações elas não precisam vir exatamente aí com sujeito, verbo, complemento do verbo, na ordem direta. Elas podem estar aí na ordem indireta, na ordem inversa. É o caso desta oração aqui. Se vocês fizerem a perguntinha para o verbo, vocês vão obter como resposta este problema. Ó, o que é facílimo? Este problema. Então, colocando isso aqui na ordem direta, vai ficar o seguinte, ó, dessa maneira aqui, este problema é facílimo. Né? Então, eu tenho aqui o sujeito. Qual é a palavrinha mais importante aqui? É problema. Né? Então, problema é o núcleo do sujeito. Tem um núcleo só, eu vou dizer que é um sujeito simples. Tá? Só com um núcleo. Muito fácil, não é difícil, né? Bem tranquilo. Aqui eu tenho já uma outra oração. O 7 é um número cabalístico. Né? Observem que 7 é um numeral. Olha o sujeito sendo representado aqui, né, por um numeral substantivado. Olha o artigo O ali na frente. O 7. É um numeral substantivo que a gente diz. Aí eu vou localizar o verbo e fazer a perguntinha. O que é um número cabalístico? A resposta é o 7. Então, o 7 é o sujeito. Qual é o núcleo? É o O? Não pode ser o O. É a palavra mais importante, o núcleo. O núcleo do sujeito aqui é a palavrinha 7, que é um numeral. Então, tranquilo. Sujeito simples. Apenas um núcleo. O núcleo aqui é 7. Tá? Agora, aqui é que está o problema. Olha o tamanho dessa oração. A gente até viu isso aqui. As novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura ajudaram a aumentar
nossa produção. Pois bem, aí eu tenho um monte, né, de palavras. Eu vou obter como resposta um monte de palavras se eu fizer a pergunta para o verbo. E eu não tenho só um verbo nessa oração, eu tenho aqui uma locução verbal, né? Já que eu acho aqui o verbo, a locução verbal, ajudaram a aumentar. Ajudaram a aumentar, o que é isso aqui? Ó? Ajudaram a aumentar, tá aqui. Desculpe, ajudaram a aumentar, tá aqui. Eu tenho uma locução verbal. Então eu vou fazer a perguntinha, o que ajudou a aumentar? Eu vou obter como resposta, pessoal, quando eu fizer a resposta, a pergunta para essa locução verbal, né, tudo isso aqui, ó, as novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura. Opa, isso aqui tudo é o sujeito. Olha o tanto de palavras que eu tenho aqui. É a resposta que eu obtenho. As novas e eficientes técnicas de cultivo à lavoura. Ah, sujeito composto tem um monte de palavras? Não. Não, de jeito nenhum. Tá, sujeito composto é quando tem dois núcleos. O que é o núcleo? Aquela palavrinha mais importante, aquela que eu não posso retirar do sujeito. Aquela que se eu retirar, vai deixar a oração sem sentido. Então a gente já sabe que isso aqui tudo é o sujeito. Cabe a nós agora descobrir qual é a palavrinha mais importante, aquela que eu não posso retirar. Como é que eu faço? Observe o seguinte, tá? Isso aqui tudo que está em preto é o predicado, isso aqui tudo é o sujeito. Olha como é que eu vou fazer aqui, na segunda parte. As novas e eficientes de cultivo à lavoura ajudaram a aumentar a nossa produção. Observem que aqui ficou sem sentido, né? Ficou estranho, não tem sentido essa oração. Por quê? Porque eu tirei a palavrinha mais importante daqui. Qual é a palavrinha que está faltando aqui? É técnicas, pessoal. Quando eu tiro a palavra mais importante, eu sei que aquela palavrinha ali é que é o núcleo, porque é a mais importante. Se eu ler isso aqui, eu vou ver que ficou sem sentido. As novas e eficientes de cultivo à lavoura ajudaram a aumentar a nossa produção. Viram que ficou sem sentido? Isso prova que o sujeito aqui é técnicas, de modo que se eu fizer a oração só com a palavrinha técnicas, ela volta a ter sentido. Técnicas ajudaram a aumentar a nossa produção. Observe que ela é tão importante que só ela sozinha ela consegue dar sentido para a frase. As outras todas, pessoal, elas se juntam aí à palavra técnica, tá? Observe que técnicas é o núcleo do sujeito, que ó, de cultivo à lavoura, tá? Ó, eram técnicas de cultivo à lavoura. Observe que isso aqui tudo se volta para técnicas, que é a palavra mais importante. Agora, o que era eficiente? As técnicas. O que eram novas? Eram as técnicas. Esse as, tudo isso aqui, ó, né? Tudo isso aqui se volta para técnicas também. Por isso que ela é a palavrinha mais importante que existe aqui. Aquela que eu não posso retirar, tá? Então, o núcleo do sujeito é aquela palavrinha mais importante. Aquela que eu não vou poder retirar de jeito nenhum da minha oração. Tá? Mesmo que tenha aí um monte de palavras no sujeito. Então é sempre importante fazer esse exercício, ir tirando e vendo qual que deixa sem sentido a oração ou não. Tá? Isso é muito importante que vocês façam. Aí nós temos aí o sujeito composto. Agora sim, eu vou ter dois núcleos. Agora é mais tranquilo, né? Observe o seguinte, ó, possui dois ou mais núcleos, podem ser três. Então o que eu tenho aqui? O burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Poderia ser o burro, o cavalo e a vaca e o cachorro. Aí seria sujeito composto, né, com 2, 3, 4 núcleos aí, com vários núcleos. Então olha o núcleo. Se eu tirar só o, nadavam lado da canoa. Imagina se eu tirar burro e cavalo, perde totalmente o sentido da oração. Então eu percebo aqui que eu tenho dois núcleos, né? Se eu colocar só o burro nadavam, opa, o verbo está no plural, então tem que ter dois núcleos ali. Vai perder o sentido também. É o burro e o cavalo nadavam ao lado da canoa. Núcleo, núcleo, sujeito composto. Ela e o marido e o filho e o irmão, ó, sujeito composto, com vários núcleos. Aqui eu tenho dois núcleos, né? Partiram o verbo aqui, ó, no plural, né? Partiram para uma viagem. Então, o sujeito composto, pessoal, não é difícil. Ele é só localizar um núcleo que a gente consegue ver se é simples ou se é composto, tá? O que eu tenho aqui? Sujeito simples e sujeito composto. Tá aqui, ó. Eduardo gosta de ler. A gente já viu que é um sujeito simples, tá aqui, né? Sujeito simples e também é o núcleo do sujeito, só uma palavrinha. Agora eu tenho Eduardo e Rafaela. Um núcleo, outro núcleo. Então aqui o que eu tenho, ó? Núcleo do sujeito, núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito e núcleo do sujeito, tá? Núcleo do sujeito. Dois núcleos, eu tenho aqui um caso de sujeito composto. Aqui só um núcleo, sujeito simples, fácil. Agora eu tenho aqui, ó, ele, né, gosta de ler. Sujeito
simples, núcleo do sujeito é só ele, e eu tenho aqui um sujeito simples, tá? Agora eu tenho ele e ela, eu tenho aqui dois núcleos, núcleo e núcleo. Então eu tenho aqui sujeito composto e aqui eu tenho sujeito simples, tá? Não é difícil, pessoal. O que vocês têm que observar aqui? Olha o verbo, gostam. O verbo está no plural, então eu tenho que ter aqui dois núcleos. Aqui eu só tenho um verbo no singular. Só tem um núcleo, é claro. Sempre é importante vocês verem que o sujeito é o termo que concorda com o verbo, né? Ele gosta, o verbo no singular. Então, o sujeito, né, simples com um núcleo só. Agora eu tenho aqui um gostam. Opa, então tem que ter dois núcleos ali. Ele e ela. Sujeito composto. É sempre bom dar uma olhadinha no verbo, né, e ver se está concordando com o verbo aí ou não, para a gente também localizar aí o sujeito. É uma dica que vocês podem ter aí para localizar o sujeito simples ou o sujeito composto, tá? O sujeito oculto, pessoal, ele é fácil, não é difícil, tá? É quando aí, digamos assim, ele está implícito. O que é uma coisa que está implícita? Que não está explícita, que não está aparecendo. A gente sabe que está ali, né, está implícito, mas ele não aparece. Então, implícito, isto é, quando não está expresso, mas se deduz do contexto que ele está ali. O sujeito oculto vai acontecer aí com o pronome eu e com o pronome nós. E aí vai estar, que vai me dizer se está oculto ali ou não, é a desinência do verbo. A desinência aí, ó, tá aqui, ó, número pessoal. Ó, viajarei. Esse ei aqui me diz que tem aqui um eu, que eu não vejo, mas ele está oculto, então tem um sujeito oculto. Saímos, eu sei que aqui tem um nós, né? Ele está oculto, eu sei que existe, mas ele não está dentro da oração. Então esse aqui é o sujeito que a gente chama de oculto, implícito, desinencial. Tem várias explicações aí, vários termos para se referir ao sujeito oculto, né? Há até quem não gosta do termo sujeito oculto, né? Mas enfim, é o termo que as pessoas mais conhecem aí. Então sujeito oculto é aquele que não aparece, mas eu sei que ele está ali. Eu sei que sou eu e eu sei que somos nós. Agora, nessa parte aqui, pessoal, onde ele está ali, claro, ó, eu e nós, aí eu tenho aqui um caso de sujeito oculto, não, ele está ali, ele está aparecendo. Eu tenho aqui um sujeito simples, tá? Um núcleo só, tá? Então eu tenho aqui, já não vamos dizer que isso aqui é sujeito oculto, é só quando não aparece aqui o pronome, que daí a gente pode dizer que é sujeito oculto, mas quando ele está ali aparecendo, eu digo que ele é sujeito, ó, sujeito simples, tá? Aqui eu tenho sujeito oculto, porque não aparece ali, tá? Então a observação a respeito do sujeito simples, do sujeito oculto, é essa aqui que eu tenho para fazer para vocês, tá? Vamos ver aqui nossa próxima página, onde nós estamos falando já do sujeito indeterminado. A diferença entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado, pessoal, é bem fácil. Quando eu digo eu viajarei, nós viajaremos, eu sei que sou eu que vou viajar. E que somos nós, eu estou incluído que vamos viajar. Agora, quando eu digo aqui, pessoal, viajaram ontem de manhã. Viajarão. Esse eu me diz que tem um eles ali na frente. Eles viajaram ontem de manhã. Viajaram ontem de manhã. Eu não sei quem são eles. A oração está só ali, viajaram ontem de manhã. Eu não sei quem são eles. Não é eu e não somos nós. Né? São eles. Então por isso que o sujeito é indeterminado. E não é oculto. Ele também não aparece, é claro, viajaram ontem de manhã. Ele não aparece. Mas eu não sei quem são eles. Eu sei que existe alguém que vai viajar, mas eu não sei quem são eles. Por isso que está indeterminado. Agora, quando eu digo eu e nós, eu sei que sou eu e que somos nós. Né? Aí ele seria aí oculto, tá? Seria não, é oculto. Tá? O sujeito indeterminado é quando não se pode ou não se quer, tá? Indicar o sujeito que pratica a ação. Como é que a gente determina? Tá? Tem uma maneira, usando-se o verbo na terceira pessoa do plural, sem referência a qualquer sujeito já expresso. Prestem atenção nisso. Eu uso o verbo na terceira pessoa do plural, tá aqui, sem referência a qualquer outra pessoa, né, expressa pelo contexto. Então quando eu digo aqui, ó, bateram palmas no portãozinho da frente, eu sei que alguém bateu, né? No caso, o que teria aqui na frente? Teria aqui na frente seria o eles, aqui, eles, né? Mas quem são eles? Eu não sei quem são eles. Então ele não está oculto, ele está indeterminado. Eu sei que foram eles, mas eu não sei quem são eles. No oculto eu sei que sou eu e sei que somos nós, né?
Mas aqui eles bateram, não sei quem são eles, então tá indeterminado. Essa grande diferença entre o sujeito oculto e o sujeito indeterminado. Eu sei que alguém bateu, mas eu não sei quem são. Eu não sei quem são eles. Bateram. Não tem referência a nada anteriormente. E aqui, ó, de qualquer modo, foi judiação demitirem a moça. Ó, eles demitirem a moça. Quem é que demitiu? Eu não sei quem é que demitiu, se vocês lerem aqui o verbo. Se você fizer a perguntinha pro verbo, ó, quem é que demitiu a moça? Eles, mas quem são eles? Não sei quem são eles também, tá? Então olha aqui, ó, verbo na terceira pessoa do plural e o pronome que está ali é eles, mas eu não sei quem são eles. Está indeterminado esse sujeito aqui, eu não sei quem são essas pessoas, tá? Não é oculto. O oculto, ele só está oculto, mas eu sei quem são, eu sei que sou eu e sei que somos nós. Aqui no indeterminado, eu sei que alguém fez, mas eu não sei quem são eles, tá? A outra maneira de se indeterminar o sujeito é essa aqui, ó, com o verbo ativo da terceira pessoa mais o pronome se. Esse pronome aqui pode incomodar vocês aí, mas com o tempo vocês vão pegar. Observe o que eu estou dizendo aqui, ó. Trata-se de fenômenos que a ciência não explica, ou vive-se bem aqui. Faz a perguntinha pro verbo, quem é que trata de fenômenos que a ciência não explica? Eu sei que alguém está tratando, mas eu não sei quem é que está tratando. Eu não sei quem é essa pessoa que está tratando. Então, sujeito aí indeterminado. Vive-se bem aqui. Eu sei que alguém vive bem lá, naquele lugar, mas eu não sei quem é também. Então, nesses dois casos aqui, o sujeito está indeterminado. As atenções que a gente tem que ter, né, pessoal, é essa aqui. Vocês podem voltar lá na aula sobre verbo, vozes verbais, voz ativa, voz passiva, né, que vai ser importante. O que eu tenho aqui? Precisa-se de empregados. E aqui eu tenho alugam-se casas. Os dois casos aqui eu tenho o sujeito indeterminado? Não, só em um deles. Tá? Uma saída é tentar passar para a voz passiva. Para eu ver se o sujeito está indeterminado ou não. Se eu conseguir passar para a voz passiva é porque tem sujeito. E o sujeito é simples. Se eu não conseguir, o sujeito é indeterminado. Tentem passar isso aqui para a voz passiva. Como é que vai ficar? Observem como é que vai ficar aqui, ó. Ó, de empregados é precisado. Olha que estranho que vai ficar isso aqui. Agora, como é que eu vou passar isso aqui para a voz passiva? Ó, casas são alugadas. Olha que interessante aqui, eu consegui passar casas são alugadas. O verbo ser mais o particípio, né? Casas são alugadas. Agora aqui, de empregados é precisado. Olha o verbo ser no particípio, como é que vai ficar? Que coisa mais estranha isso aqui. Outra coisa, pessoal, fazendo análise disso aqui, né? Eu teria que dizer que isso aqui, ó, é o sujeito da oração. Isso aqui não pode ser sujeito, porque está precedido de preposição. O sujeito não vem precedido de preposição, né? Agora aqui sim, aqui casas é o sujeito, né? Casas são alugadas. Tanto é que concorda com o verbo, alugam-se casas. Casas são alugadas. Olha, de empregados, o precisa não está no plural, né? Ele está no singular. Por quê? Porque isso aqui não é o sujeito da oração, né? Isso aqui, esse ser aqui é o índice de indeterminação do sujeito. Esse ser, sim, esse ser é o pronome apassivador que a gente chama. Tá? Então eu tenho aqui, vocês não vão confundir, por favor, né, o sujeito, o ser, índice de determinação do sujeito, com o ser pronome apassivador. Aqui eu tenho um sujeito indeterminado. Aqui eu tenho um sujeito simples. Casas, concorda com o verbo, alugam-se casa. Pode ver que não tem nenhuma preposição aqui no meio, né? Então tem a preposição ali imediatamente depois do ser. É uma dica aí que tem para vocês, para que vocês percebam que o que vem depois não é o sujeito. O problema é que pode ter outras coisas antes, né? Depois do de. Mas já fica a dica aí para vocês. O sujeito não vem precedido de preposição. Prestem muita atenção nisso. Aqui eu tenho o sujeito indeterminado e aqui eu tenho o sujeito simples, o sujeito casas, tá? Eu consigo passar para a voz passiva de uma maneira bem tranquila. Esse é um cuidado que vocês têm que ter, aí a gente vai ver melhor isso, mas por hora já vão gravando esse conceito que eu estou falando para vocês aqui, tá? Então, uma outra atenção, né, ainda referente àquilo ali, é isso aqui, ó, pessoal, discutiu-se o assunto, discordou-se do assunto. Do é de mais o. Opa, tem uma preposição aqui, de. Como é que eu vou passar
para voz passiva isso aqui? Vamos passar isso aqui para voz passiva? O assunto foi discutido. Ó, verbo ser mais particípio. O assunto foi discutido. Opa, assunto aqui é o sujeito, né? Então eu tenho aqui um sujeito simples. Agora vamos passar isso aqui para voz passiva. Discordou-se do assunto. Do assunto foi discordado. Ó, vai ficar um D aqui na frente. Do assunto. Então eu não posso dizer que isso aqui é o sujeito. Aqui eu tenho um índice de indeterminação do sujeito. Sujeito indeterminado. Eu sei que alguém discordou, mas eu não sei quem foi. Aqui eu tenho um caso de sujeito simples. E aí eu posso passar para a voz passiva. O assunto foi discutido. Então tem que ter toda essa atenção aí para que vocês não errem na hora de fazer aí, né, a análise sintática dessa parte. Uma outra atenção é essa aqui, pessoal. Quando eu digo o seguinte, dizem maravilhas sobre o Rio de Janeiro, quem é que diz? Eu sei, tá aqui, ó, foram eles, mas eu não sei quem são eles que diz, né? Não tem uma referência anteriormente. Então eu vou dizer que isso aqui é um sujeito indeterminado, tá? Indeterminado, não sei quem são eles. Eu sei que alguém dizem maravilhas sobre o Rio de Janeiro, mas não sei quem são essas pessoas. Agora, no caso de uma interpretação de texto, prestem muita atenção nisso aqui. O que eu tenho aqui? Os turistas americanos sempre voltam entusiasmados do Brasil. Dizem maravilhas sobre o Rio de Janeiro. Opa, agora eu tenho aqui um dizem com referência anterior. São os turistas que dizem. Agora eu posso dizer que isso aqui é um sujeito simples, tem um núcleo só. Tá lá, turistas, tá? Porque tá aqui dentro do contexto, dentro dessa oração toda. Vocês têm que ter todo um cuidado com isso, tá? Porque tá ali, turistas. No caso da oração anterior, não. Né? Isso fica fácil de se evidenciar. Observem aqui, ó. Aqui dizem. Quem é que diz? Não sei. Não está no contexto. Sujeito indeterminado. Agora aqui, eu sei que são os turistas. Podem ler. Vocês vão ver que esse diz, o sujeito de dizem, é o turistas. Está na outra oração. Então, uma questão de interpretação de textos. Tá, pessoal? Então, por hoje é só. Nós vamos ver aí na nossa próxima aula, aula de número 7, o sujeito inexistente, né? Que pede uma aula inteira para que a gente possa explicar melhor como é que funciona isso. Então, até a próxima aula.